E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Isso aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é mais uma atualização do nosso querido Yuzu com NCE. E dessa vez aqui, rapaziada, eles conseguiram corrigir algumas outras coisinhas que a gente precisava para rodar certos jogos e principalmente com um FPS bem mais estável. E a gente ainda vai ter uma boa notícia para todos os celulares aí de 6 GB de memória RAM que estão tentando rodar o Yuzu, mas infelizmente não conseguem. Como vocês sabem, eu tenho aqui o meu Poco F5, onde eu faço a maioria dos meus testes, e de vez em quando a gente tenta aqui utilizar o nosso Dragon Ball Fighter Z, mas nas últimas atualizações a gente sabe que o Yuzu não estava rodando assim tão bem e tão rápido, ou ele simplesmente não entrava. Mas a partir de ler alguns comentários e principalmente depois de ler muitas coisas lá nos fóruns do Yuzu, principalmente no grupo do Telegram, tanto o Telegram gringo quanto o Telegram aqui brasileiro, eles me deram uma luz do que fazer em alguns casos. E principalmente aqui no caso do Dragon Ball Fighter Z, que eu tenho certeza que muita gente não estava conseguindo jogar antes em outras atualizações, mas agora vai conseguir jogar. Porque essa versão eu testei aqui no meu Poco F5 e o Dragon Ball Fighter Z tá rodando lisinho, sem nenhum tipo de problema. Ainda mais com um novo driver que compila aqui o Vulkan 1.3.270 ou aqui o driver Turnip 24 Revision 11, que é justamente o driver que a gente vai utilizar durante todo esse vídeo. Todas as outras configurações vão estar na mesma configuração antiga, ou seja, resolução 0.5x no modo portátil, a configuração aqui de modo de V-Sync no modo imediato, e aqui cache de shaders em disco e os shaders assíncronos, além, é claro, também da nosso querido Native Code Execution NCE, já ativo no nosso CPU back-end. Então vamos lá, começando aqui pelo nosso querido Dragon Ball Z. Como eu falei pra vocês, rapaziada, em outras versões do Yuzu, eu simplesmente não tava conseguindo rodar a versão que eu tinha aqui. Como vocês sabem, a gente tem aí os formatos XCI e o NSP para rodar de jogos, e o meu Dragon Ball Fighter Z na versão antiga era aí uma versão mais antiga, já com uma atualização em formato .xci. E por conta dessa atualização aí em formato XCI, eu simplesmente não conseguia fazer o meu jogo iniciar. Não sei o porquê que isso acontecia, mas a partir do momento que eu baixei uma nova ROM totalmente desatualizada, né, na versão praticamente 1.0, assim como ela veio no Switch, como vocês podem ver, o nosso Dragon Ball Fighter Z já abre aqui numa boa e a gente já consegue jogar. Lembrando, eu não estou atualizando ela de nenhuma forma, nem pelo saque pelo PC, nem por algumas configurações do Termux ou qualquer outra coisa desse tipo. Essa daqui é a versão mais pura e praticamente a versão 1.0.NSP que a gente vai ter do Dragon Ball Fighter Z. Isso daqui se dá também para vários outros jogos, como por exemplo vários jogos que você acha que não rodam aqui no Yuzu, você pode tentar fazer essa técnica de baixar a versão mais básica possível dele e instalar aqui no seu celular sem nenhum tipo de DLC, sem nenhum tipo de atualização ou coisa do tipo, para ver se pelo menos o Yuzu vai rodar. Ou seja, rapaziada, o Yuzu ainda tem alguns problemas com essa questão de atualizações via DLC ou então as atualizações dos próprios updates dos jogos. E que, como vocês podem ver, está rodando totalmente muito bem aqui no nosso dispositivo. A gente consegue fazer aqui todos os nossos combos com os nossos Gokus, os Vegetas ou qualquer outra coisa que você queira que dá para você sair jogando aqui. Só vai ter alguns glitches gráficos por conta da resolução, já que eu estou rodando aqui na resolução 0.5x, a gente sempre vai ter alguns glitches gráficos aqui ou ali, mas o desempenho é perfeito. Eu rodei todo esse modo arcade aqui sem nenhum tipo de bug ou travadinha. Dava pra gente jogar tranquilamente em 60 FPS aqui no nosso querido Poco F5, sem nenhum tipo de bug, ou até mesmo aqueles bugs antigos, né, que quando chegavam aqui na segunda luta, o nosso jogo simplesmente crashava. Agora ele tá rodando numa boa, dá pra você jogar numa boa, sem você se preocupar. Eu também testei aqui o nosso querido Pokémon Violet, ou Pokémon Scarlet and Violet, né, porque os dois são praticamente a mesma coisa no nosso celular, a única diferença mesmo é as capas, né, e os Pokémon lendários de cada um. Mas no geral, a gente também já tem um desempenho excepcional pra gente rodar o Pokémon Scarlet and Violet aqui no nosso Yuzu. E lembrando, a gente ainda vai ter alguns glitches gráficos aqui ou ali. Eu estou rodando ainda na resolução 0.5x, então como vocês podem ver, o nosso desempenho consegue ser extremamente delicioso, porque aqui a gente tá vendo um jogo que tá rodando em 30 FPS, ainda assim, na sua versão base, e dependendo do lugar que você chega, como por exemplo nessa parte aqui que eu não tinha renderizado, vocês puderam ver que ele dropou ali para uns 25, 26 FPS em algumas partes. Pode ser que quando você esteja em alguma batalha, né, como por exemplo, vamos tentar entrar em batalha aqui contra esse Scatterbug aqui embaixo de baixo,
Pode ser que alguns golpes que você não tenha renderizado comecem aí a dar alguns glitches, alguns bugs gráficos, mas no geral o seu desempenho ainda consegue ser de 30 FPS na grande maioria do tempo aqui no Poco F5. Eu também testei esse jogo em um Poco F3 e ele tá com virtualmente o mesmo FPS, só com algumas quedinhas aqui ou ali de vez em quando, porque o Poco F3 não tem a mesma CPU que o Poco F5, né? Então, portanto, o Poco F3 é um pouco menos eficiente pra gente conseguir rodar aqui o nosso querido Pokémon Scarlet and Violet, mas como vocês podem ver, rapaziada, o nosso desempenho está extremamente sensacional nessa nova versão do Yuzu NCE. Infelizmente, rapaziada, nada foi se resolvido ainda para o nosso querido Super Mario Odyssey, e que, como vocês podem ver, ainda tá com um desempenho bem abaixo do que a gente gostaria. Rodando aqui na casa dos seus 15, 16 FPS. E bom, um jogo que teoricamente era pra gente estar rodando muito mais de boa é o nosso Zelda Breath of the Wild, que nessa atualização consegue chegar em 30 FPS em vários aparelhos. O problema é que aqui no meu Poco F5, quando eu fui testar, não sei se é por conta que eu estou com saves mais antigos ou coisas desse tipo, mas quando eu fui testar, ele simplesmente abre apenas na renderizador antigo do nosso Yuzu, ou seja, ele está utilizando a forma de Git justamente para conseguir rodar o nosso Zelda Breath of the Wild, e não o Native Code Execution ou então o NCE. Em todos os outros celulares que eu testei, o Zelda Breath of the Wild, ele utilizou o NCE, mas aqui no meu Poco F5 especificamente, ele só está utilizando o recompilador de shaders antigo, ou seja, com isso a nossa performance não vai sair aqui de 20. Não sei o porquê que isso daqui aconteceu, mas infelizmente aconteceu, então o nosso jogo tá rodando apenas em 20 FPS. Mas já que é só contraparte, e diga-se de passagem, um dos jogos mais difíceis pra gente emular, como aqui o nosso querido Zelda Tears of the Kingdom, né, que é muito difícil da gente conseguir emular, ele tá com esses glitches nas sombras justamente por conta da resolução. Como eu estou utilizando aqui a resolução 0.5x, ele vai ter esses glitches aqui na sombra. Mas ele já consegue renderizar aqui com o NCE, então não, ele não está utilizando o renderizador antigo e muito mais pesado do Yuzu, e a gente consegue já ter uma boa performance de 30 FPS, coisa que antes, nas versões passadas do Yuzu, a gente não estava conseguindo pegar. Mesmo com o Poco F5, em versões antigas do nosso Yuzu, ele pegava ali por volta dos seus 18, 20 e ficava oscilando entre os seus 18 a 20 FPS. Agora não, a gente consegue oscilar ainda o nosso FPS, né, em cerca ali dos nossos 25 a 30 FPS. Algumas partes aí que ele não renderiza bem, voltando para casa do 18, mas no geral a gente consegue ter uma gameplay um pouco mais fluida do que a gente tinha em versões passadas do Yuzu com o NCE. É claro que tá tudo ainda numa grande fase de testes, mas a gente já consegue ver o desempenho melhorando pra caramba nessa nova versão do Yuzu NCE, principalmente aqui com o Zelda, tanto Breath of the Wild quanto aqui também o nosso Zelda Tears of the Kingdom, que a gente acabou de testar no nosso dispositivo. E bom, já testando aqui em celulares com 6 GB de memória RAM, como o nosso querido Poco X3 Pro, a gente pode ver também uma melhoria nessa nova versão do Yuzu NCE. Bom, primeiramente, o Poco X3 Pro, ele vai precisar aqui estar especificamente em uma MIUI para conseguir rodar alguma coisa. Eu ainda vou dar uma solução para todo mundo que tá dentro de uma Custom ROM, mas se você tiver uma MIUI, a sua vida vai ser muito mais facilitada e o seu Poco X3 Pro vai conseguir rodar aí vários jogos, mesmo com 6 GB de RAM. E se você aí também tem algum outro celular, desde que ele seja, claro, da Xiaomi, e tá tentando rodar e não consegue, você pode tentar voltar para sua MIUI padrão, o estoque, ou então modificada, né? Porque eu tenho certeza que na MIUI você vai pelo menos conseguir rodar alguma coisa. Você só não vai conseguir rodar se o seu processador for extremamente fraco. Mas um 860, assim como o nosso querido Poco X3 Pro, já consegue rodar jogos muito grandes. E uma grande novidade que tá conseguindo rodar muito bem no nosso Poco X3 Pro é o Need for Speed Hot Pursuit. Que bom, sendo o único Need for Speed lançado aí para Nintendo Switch, é o único também que vai rodar dentro do Yuzu. E bom, aqui no nosso querido Poco X3 Pro, mesmo com os nossos 6 GB de memória RAM, a gente ainda consegue 30 FPS numa boa para você jogar sem nenhum tipo de problema ou glitch gráfico, igual aconteciam aí em versões antigas, como no Skyline ou até mesmo nos Yuzos das versões
passadas. A gente ainda tem algumas travadinhas, como vocês puderam ver ali atrás, que deu ali uma quedinha de FPS ou coisa desse tipo, mas o desempenho é extremamente bom e mesmo aqui em um Poco X3 Pro com 6 GB de RAM, a gente tá conseguindo rodar ele numa boa. É claro, né, numa boa ali dentro dos seus limitações, mas sim numa boa, né, já até porque antes ele nem conseguia rodar e agora a gente já tá conseguindo rodar em 30 FPS estáveis pra gente conseguir fazer todas as nossas manobras e outras coisas. Outro joguinho que tá muito bom é o nosso Super Mario Wonder, né? Super Mario Odyssey Wonder, Super Mario Bros. Wonder, no caso. Como vocês podem ver, rapaziada, o nosso desempenho aqui do Super Mario Bros. Wonder tá rodando em 60 FPS mesmo em um Poco X3 Pro. Então, pra você aí que queria um bom desempenho pra você conseguir rodar, o nosso querido Poco X3 Pro é um absurdo e você vai conseguir, com certeza, rodar o nosso Super Mario Bros. Wonder, que agora tá rodando em 60 FPS, é claro, né, ele não tem performance pra se manter todo momento em 60 FPS, mas você já consegue rodar aí em pelo menos 57, 58 FPS, sem maiores complicações aqui para o seu hardware. Você consegue ter um excelente nível de desempenho para você conseguir rodar o seu querido Super Mario Bros. Wonder. E lembrando, como é um jogo lançamento, já tá conseguindo rodar lisinho, mesmo aqui em um celular muito mais de entrada do que, por exemplo, um Poco F5 da vida que você teria para você rodar. O nosso querido Zeldinha Breath of the Wild já tá rodando também no nosso Poco X3 Pro e como vocês podem ver, ele sim abriu no modo NCE. E com isso, rapaziada, a gente consegue pegar 30 FPS totalmente gostosinhos e deliciosos para você rodar no seu Poco X3 Pro. Então assim, cara, é simplesmente absurdo o que você consegue fazer aqui com um Poco X3 Pro rodando o nosso Yuzu. Então sim, 30 FPS aqui no nosso NCE. O único problema, como eu falei para vocês, do nosso Poco F5 foi ele rodar esse jogo em formato GIT. E como eu falei pra vocês, é o recompilador antigo, ele não tá com a mesma performance do NCE, então por isso o nosso Zelda Breath of the Wild não acabou rodando. Mas aqui com o nosso Poco X3 Pro, com esses drivers recentes e ainda com essa nova atualização, a gente já consegue jogar o nosso querido Zeldinha em 0.5x e com uma performance completamente invejável, porque mesmo o Zeldinha Breath of the Wild tá rodando lisinho aqui no nosso querido Poco X3 Pro. O único jogo que eu vi que não rodou assim tão bem foi, é claro, o nosso Zelda Tears of the Kingdom, que mesmo eu tentando abrir aqui e rodando diversas vezes, infelizmente o nosso jogo acabava crashando. Provavelmente por conta da falta de memória RAM, já que o nosso Poco X3 Pro tem apenas 6 GB de memória RAM. Então assim, ele pode até terminar de carregar shaders, ele pode começar a mostrar o nosso FPS e o NCE, mas depois, como ele começa a compilar tudo para mostrar pra gente, simplesmente o nosso emulador fica com essa tela preta e ele pode crashar logo depois disso por conta dos nossos 6 GB de memória RAM que estão faltando aqui pra gente, como vocês puderam ver. E ainda ele dá uma noticiazinha aqui na nossa aba de notificações, né, que o nosso Yuzu foi forçado a fechar justamente por um internal error dentro aqui do nosso aparelho. E bom, rapaziada, para finalizar, eu também fiz alguns testes aqui utilizando o meu Pocophone F1 em uma Custom ROM. Lembrando que o Poco F1, ele tem praticamente o processador mais fraquinho para rodar o Yuzu atualmente, que é o Snapdragon 845, recomendados por eles. O único problema é que ele tem apenas a versão de 6 GB de memória RAM. O que isso, galera, faz aí uma implicância muito gigantesca. Ainda mais que a gente não tem nenhuma MIUI atualizada para o Poco F1, as MIUI que tem para ele são só do Android 10 e o Yuzu não roda no Android 10. Então a única solução para quem tem o Poco F1 é justamente instalar Custom ROMs. E como eu falei para vocês, Custom ROMs aí não estão ajudando em nada, porque as Custom ROMs não estão aí liberando a memória RAM suficiente para a gente conseguir rodar, coisa que a MIUI consegue, justamente por conta do seu ZRAM e todas as outras configurações aí que a MIUI consegue mexer. Mas a gente tem uma solução para todos esses celulares mais antigos, e é claro, você vai precisar de root caso você tenha um celular com 6 GB de RAM e você ainda não consegue abrir os seus jogos dentro do Yuzu. Primeiro de tudo, você vai estar utilizando o FKM, ou Franco Kernel Manager, que eu vou estar deixando aqui na descrição. Como eu falei para vocês, vocês vão precisar de root para poder utilizar esse aplicativo. E depois que a gente já abriu o nosso Franco Kernel Manager, você vai vir aqui nessas três barrinhas, vir aqui nesse Kernel Settings e aqui na aba de memória,
você vai, primeiramente, habilitar aqui o ZRAM do seu aparelho, vai ligar aqui o ZRAM Size em 4096, que é o ZRAM maior disponível aqui pra gente, e você também vai ativar o Swapness. Diretamente você vai ligar todas essas opções e o Swapness você vai colocar aqui em 100% para ele fazer 100% do swap dentro do seu aparelho. Uma última opção é você ligar aqui a função do OM Killer para ele simplesmente encerrar todos os aplicativos em segundo plano, enquanto você tiver um com o primeiro plano e pegando bastante memória RAM. Depois disso, você simplesmente vem aqui e reinicia o seu celular, e depois que ele reiniciar, você dá um check aqui dentro do seu Franco Kernel Manager para você ver se todas essas configurações foram aplicadas com sucesso. E aí agora, rapaziada, é só você partir pro abraço com o seu celular com 6 GB de memória RAM e com root. O único problema é que assim, esse método não vai ser um fazedor de milagres, não vai abrir todos os jogos que os 6 GB de RAM antes não conseguiam. A gente consegue um resultado muito bom abrindo diversos jogos que antes a gente nem conseguia, como por exemplo, Cuphead, Katana Zero, Pokémon Let's Go Eevee, Sea of Stars, Sonic Mania e o Super Meat Boy, que são jogos levezinhos para você conseguir rodar. Mas se a gente for partir para um jogo mais pesado, como um Dragon Ball FighterZ, os 6 GB de RAM ainda vão ser um limitador, e principalmente um Naruto ou qualquer outra coisa muito mais pesada vai ser extremamente complicado para você rodar em celulares de 6 GB de RAM, assim como o meu Poco F1. Então para você que tem um S20 FE ou então algum celular da Samsung com 6 GB de memória RAM, tenta fazer isso com ele, lembrando que você tem que ter root. Faz isso daqui das funções do FKM para você ver se você consegue abrir algum jogo. Eu antes aqui no meu Poco F1, eu não tava conseguindo rodar literalmente nada. E agora a gente finalmente consegue jogar o nosso querido Let's Go Eevee dentro do nosso Pocophone F1. Algumas vezes eles vão crashar, igual justamente aconteceu agora. Porque como eu falei, não é uma solução aí que vai te ajudar para sempre, mas ela vai quebrar um galho alguma vez ou outra. E que, como vocês podem ver, eu já consegui aqui fazer funcionar com o NCE e com todas as nossas outras configurações aqui também, pegando no nosso querido Pocophone F1, o grandioso velhinho de guerra, tá conseguindo aguentar pelo menos um joguinho leve de Pokémon, né, como o nosso querido Pokémon Let's Go Eevee, e que, como eu falei pra vocês, antes simplesmente ele nem abria, mas agora, com os nossos incríveis 6 GB de memória RAM, a gente tá conseguindo, através dessas pequenas modificações aí do nosso querido Franco Kernel Manager. É claro que dá para você instalar também um módulo de ZRAM, ou então um módulo de swap para você poder fazer um swap muito mais efetivo do que esse daqui que eu tô fazendo, mas aparentemente fazer um swap aqui muito mais simples, já alterando algumas configurações do seu kernel dentro do seu celular, já fazem aí uma diferença muito grande. Então, perto de um celular que antes simplesmente nem rodava, né? E ainda mais que eu tô utilizando uma ROM que pega muita memória RAM. Para um jogo que agora tá conseguindo rodar, tudo bem que não nos seus melhores moldes, né? Até porque o Poco F1, como eu falei para vocês, tem um processador muito fraquinho para isso tudo aqui acontecer. Já tá rodando nesse nível aqui que a gente tá, e olha só, com o nosso sensor funcionando, com tudo funcionando aqui pra gente poder capturar os nossos Pokémons, já é totalmente e completamente absurdo. Então, como eu disse para vocês, se vocês têm um celular Samsung com 6 GB de memória RAM, tem um processador que é capaz de rodar, mas por conta aí da memória RAM, ele simplesmente não roda, tenta fazer isso daqui, que pode ser que você venha a conseguir alguma coisa, assim como eu consegui rodar o Pokémon Let's Go Eevee e vários outros jogos. Como eu falei para vocês, não é uma solução definitiva, vão ter jogos que simplesmente não vão funcionar, como foi aqui o caso do Dragon Ball FighterZ, que ele tenta abrir e não consegue jogar, mas a maioria dos nossos outros jogos vai estar funcionando e você finalmente vai conseguir jogar jogos no seu celular de 6 GB de memória RAM, mesmo sem você estar aí preso em uma MIUI ou coisa desse tipo. Como vocês puderam ver, mais um jogo abriu, Cuphead, e dá pra jogar de boa. Só não vai tentar fazer isso no seu celular de 4 GB de memória RAM. Acreditem, porque eu tentei fazer aqui com o meu Anbernic RG405M, tentei rodar também o Let's Go Eevee e vários outros jogos, mas ele infelizmente continua crashando, então não dá pra você fazer isso com 4 GB de memória RAM. Mas é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Essa foi a nova atualização do nosso Yuzu NCE, e é claro que a cada atualização ele vai ficando melhor e melhor. Comenta, compartilha, adiciona esse vídeo nos seus favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou! Tchau, tchau!